Boa noite. Salve Maria. Boa noite de novo, salve Maria. E aí, gente? Vamos voltar ao nosso estudo aí. Esperar só mais um pouquinho o restante do povo entrar aí. Voltou, né, Henrique? E aí, Anderson, tudo bem? Salve Maria. Todo mundo tá entendendo, gente? Tá dando pra ouvir, tá tranquilo o estudo? Tá dando pra acompanhar na Bíblia aí? Alguma dúvida também? Viu, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também, alguma dúvida, alguma coisa que ficou faltando, às vezes não entendeu. Viu, gente? Podem colocar aí que a gente tenta responder. Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Qualquer coisa deixa aí nos comentários que eu vou estar acompanhando aí. Então Jacó chamou Labão de irmão, quando na verdade ele era sobrinho. Né? Outra passagem também. Não, é outra passagem. Outra passagem. Agora Gênesis capítulo 31, versículo 23. Gênesis 31, 23. Relata que Labão com seus irmãos, isto é, com seus parentes do sexo masculino, foi ao encalço de Jacó. Então fala também irmãos de Labão. E consequentemente não eram irmãos, poderiam ser primos, tios. Outro também fala outra passagem também, 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 21 ao 23. 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 21 ao 23. Os filhos de Merari foram Amorroli e Muzi. Os filhos de Mooli foram Eleazaro e Cis. Eleazaro morreu sem ter filhos, mas apenas filhas. Os filhos de Cis, seus irmãos, no caso aqui não eram seus irmãos, a mulher não teve filho, acabou de narrar que ela não teve filhos. Seus irmãos primos as tomaram por mulheres. Então eles eram primos, né, da Mooli, né? Aliás, de Eleazaro, né, que morreu sem ter filhos, apenas filhas. Ver ainda as outras passagens que falam também, se alguém quiser anotar, que fala dessa questão dos irmãos, né? Talvez tenha algum protestante, alguma coisa que tem alguém que está sendo importunado pelos protestantes nesse termo, que eles batem muito em cima disso. É isso aí, imagem, né? As coisas que eles mais falam. As passagens que relatam isso estão também em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 5, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 10, 2 Reis, capítulo 10, versículo 13, Juízes, capítulo 9, versículo 3, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 29. Com base nessa verificação, não teremos dificuldades para compreender que os ditos irmãos de Jesus eram, na verdade, primos dele. E tem outras passagens também, eu estou pegando aqui, indicar esse livro também. Católicos Perguntam, que foi um bispo da Igreja Católica, um grande bispo, que foi Dom Estevão Bittencourt. Então esse livro aqui é um livro de perguntas e respostas católicos também. É um livro que não é tão fácil assim de ser encontrado. Você pode encontrar ele em alguns sebos, alguns livros. Esse, por exemplo, eu comprei usado. Vou indicar também um site aqui. Se alguém quiser, tem a estante virtual. Se vocês quiserem fazer compras lá. Tem muitos livros bons lá e com excelente preço também, principalmente os livros usados. Tem um excelente preço e eles vêm também em boa conservação. Então, continuando também o estudo aqui, vamos agora para a passagem Mateus capítulo 27, versículo 56. Mateus capítulo 27, versículo 56.
O Henrique, agora estão ligando no telefone da gente. Mas estão ligando agora? Que isso, hein? Não sabia disso não, né? Ele falou que os protestantes agora estão ligando no telefone agora das pessoas. Gente, então a gente, como católicos, temos que conhecer para nós não sermos enganados. Não é mesmo? Mateus capítulo 27, versículo 56. Agora estão tentando evangelizar pelo telefone, hein? Novidade, hein? Mateus 27, 56. Não me ligaram ainda não, viu? Mateus 27, 56. Espera que eu tô... Aí, achei. Mateus 27, 56. Isso. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então estavam ali no Calvário essas Marias, né? A mãe de Tiago e a mãe dos filhos, mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aí o que acontece? Eles fazem uma confusão, né? Não é essa Maria aqui, é Nossa Senhora, né? Essa mãe de Tiago e de José. É porque lá no texto bíblico fala que Tiago era irmão, Tiago e José eram irmãos de Jesus. Aí eles pegam essa Maria aqui, então essa aqui mesmo, é Nossa Senhora, tem irmão e pronto. Eles pegam essa passagem. Maria de Cleofas, Cleofas era irmão de São José. Isso, vou explicar. Então, olha só, observar de longe, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e a mãe dos filhos de Zebedeu, essa Maria mãe de Tiago e de José não é a esposa de São José, olha só, mas de Cleofas, conforme diz João 19, 25. Então o que acontece? A gente sabe que os evangelhos relatam, são pessoas diferentes, né? João, Mateus, Lucas e Marcos não eram a mesma pessoa, mas eles relatam da forma deles. Eles lembraram, a gente vê essa passagem em Mateus, agora vamos ver João dizendo sobre esta passagem. Olha só, vamos lá em João, capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. João 19, 25. Olha só. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Então são 4 que são narradas aos pés da cruz. Era também a irmã de Maria, mãe de Jesus, como se lê em João 19, 25. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleofas, e Maria Madalena. Por que fala Maria de Cleofas e tem uma outra parte que fala Maria, fala Alfeu? Olha só, vamos entender isso. Pois bem, os nomes de Cleofas e Alfeu designam em grego a mesma pessoa, pois são formas gregas do nome aramaico Clafai. Ora, o mais antigo historiador da igreja, Egésipo, conta-nos que Cleofas ou Alfeu era irmão de São José. Daí se depreende que Cleofas e Maria de Cleofas tiveram como filhos Tiago, José, Judas e Simão. Estes, portanto, eram primos de Jesus. Então quem era parente ali era José, que tinha parentesco com essa... Cleofas, Maria, isso mesmo, isso. O parentesco ali, Maria ela tinha emprestada. O parentesco era do lado de José. Ela era... também era irmã de Maria. Isso mesmo. Então, os filhos dela, dessa Maria mãe de Tiago, eram também Tiago, José, Judas e Simão. Eram primos de Jesus e não filhos. O fato de no Evangelho sempre aparecerem com Maria, embora não fossem seus filhos, mas sobrinhos, explica-se do sentido modo. No judaísmo antigo, a mulher não costumava apresentar-se sozinha em público, mas sempre acompanhado por parentes próximos do sexo masculino. Ora, julga-se que José, esposo de Maria, tenha falecido antes do início da vida pública de Jesus, quando este saiu de casa para iniciar sua missão. Maria passou a ser acompanhada pelos irmãos de Jesus, ou seja, pelos seus primos, que eram sobrinhos de Maria. Então, quando fala que Maria estava com os irmãos de Jesus, ela estava sendo acompanhada pelos seus primos. Agora, outra questão também. Nós vamos falar do até que está em Mateus, capítulo 1, versículo 25.
Quantas horas? Quantas horas aí? Mateus, capítulo 1, versículo 25. A gente leu essa passagem no início do nosso estudo, falando sobre São José. Mateus, capítulo 1, versículo 25. Fala sobre Maria. Isso aí, fala sobre Maria. Isso aí, Karen. Mateus 1, 25. Mateus 1, 25. E não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, ou ao qual ele pôs o nome de Jesus. Então, esse enquanto na minha escritura aqui, algumas traduções pode estar até que deu à luz, ou quando, pode mudar esse termo. Nós vamos estudar sobre esse termo aí para nós desmentirmos essa questão, mas então teve relação depois. Nós vamos estudar sobre isso. O que a tradição ensina sobre isso. O até que a gente lê nessa parte de Mateus, José não conheceu Maria, ou seja, não tiveram relações, até que ela desse à luz o filho de Jesus. Isso significa que depois de ter dado à luz de Jesus, Maria teve relações conjugais com José? Não necessariamente. A expressão até que corresponde ao hebraico ad que. Ora, essa partícula na escritura ocorre para designar apenas o que se deu, ou não se deu no passado, sem indicação do que havia de acontecer no futuro. Tenhamos em vista o exemplo de Gênesis, capítulo 8, versículo 7. Esse até que aqui não é um até que representando o que foi até aquele momento ali. Esse até que representa perpetuamente, né? Até o fim da vida. Vamos lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 7. Tá. Gênesis, capítulo 8, versículo 7. Gênesis, capítulo 8, versículo 7. E soltou um corvo, que ao sair ia e vinha, enquanto não secassem as águas sobre a terra. Esse enquanto aqui, na tradução de vocês, pode estar até que. Esse até que aqui, o corvo não voltou mais. Esse era uma forma que eles tinham de escrever. Era um hábito que eles tinham de colocar até que. Isso não quer dizer que depois do dilúvio o corvo voltou à arca. Nós vemos também no Salmo 110, 1. Vamos lá no Salmo 110. Algumas traduções podem ser numerações diferentes também os salmos. Na minha tradução é o número 110. Olha só. Algumas podem estar no número 109, no versículo 1. Vamos lá. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o estrado dos teus pés. Deu para entender? O até que. Deus não vai fazer isso aqui só por um momento. É sempre. Ainda hoje se usa semelhantemente o modo de falar, quando, por exemplo, se comenta fulano morreu antes de ter realizado os seus planos, ou antes de ter pedido perdão. Isso não significa que depois da morte o defunto realizou seus planos ou pediu perdão. Um exemplo disso. A pessoa morreu, faleceu, até que não deu tempo. Não significa que a pessoa vai fazer isso depois da morte, obviamente. Vê-se que nesses casos a referência ao passado, prescindindo do futuro, como no caso de Mateus 1,25. Por conseguinte, poderíamos traduzir esse versículo como se segue: sem que ele, José, a tivesse a conhecido. Nós podemos substituir também a palavra sem que ele. Ia dar a mesma representatividade. A questão do primogênito agora. Lucas 2,7. Vemos no texto do evangelista que Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e o deitou numa manjedoura.
O termo primogênito não significa que Maria tenha tido outros filhos após Jesus. Em hebraico, Bekor, primogênito podia designar simplesmente o bem-amado, pois o primogênito é certamente aquele filho no qual durante certo tempo se concentra todo o amor dos pais. Além disso, o primogênito era julgado pelos hebreus alvo de especial amor da parte de Deus, pois devia ser consagrado a ele desde os seus primeiros dias. Né? Nós lemos também, nós sabemos que o primogênito nas Sagradas Escrituras tem esse simbolismo. Os primogênitos na hereditariedade dos pais, o primogênito sempre tinha a bênção do pai, o primogênito sempre, na tradição judaica, na tradição hebraica, sempre carregou esse zelo, né? esse reconhecimento, essa bênção do pai sobre ele. Os outros filhos de Maria são Isso, os outros filhos de Maria, por isso, outra coisa que faz alusão a isso, que quando quando Lucas, foi escrever que os outros filhos de Maria somos nós. O Salmo diz, né? As gerações proclamarão a bem-aventurada. E ela também diz, e também Lucas também fala sobre isso. A palavra primogênito podia mesmo ser sinônimo de unigênito, pois é em outro vocábulo, na mentalidade semitismo, são os vocábulos dos hebreus, do povo judaico. Semitismo, eram palavras do costume deles. Vocábulos. Designam o bem-amado. Tenhamos em vista, por exemplo, Zacarias 12:11. Quanto àquele que traspassaram chorá-lo-ão, como se chora um filho unigênito. Chorá-lo-ão amargamente, como se chora um primogênito. Então, o filho unigênito perdeu ele, o primogênito, a importância do primogênito na tradição judaica. Mesmo fora da terra de Israel, podia chamar primogênito menino que não tivesse irmão nem irmã mais jovem. É o que atesta uma inscrição sepulcral judaica, datada do século V a.C., descoberta em Teuai e Edoié, Egito, no ano de 1922. Lê-se nela que uma mulher jovem, chamada Arsinoé, morreu nas dores do parto do seu filho primogênito. Notemos nesse texto o modo de falar que observamos a respeito de Mateus 1:25. Primogênito vem a ser apenas o filho, antes do qual não houve outro, e não necessariamente aquele após o qual houve outros. A língua grega, agora eu vou falar de alguns termos aqui, algumas coisas mais aprofundadas, eu vou ler. Né? A língua grega tinha um vocábulo próprio, anepsios, para designar primo. Por conseguinte, seu evangelho em grego diz que Jesus teve adélfose, irmãos. Este termo há de ser entendido no sentido estrito de filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Respondemos que o linguajar grego do Novo Testamento supõe a língua semita, em que o evangelho começou a ser pregado. Portanto, há de ser interpretado à luz dos termos semitas subjacente aos vocábulos gregos receptivos. Adelphos traduz a, e deve ser compreendido no sentido amplo de a igual irmão e primo, membro do mesmo clã. Então a palavra, nós temos que seguir essa questão do semitismo, do costume. Porque a gente fala, porque, igual eu disse anteriormente, da questão da o Novo Testamento foi escrito em grego. Não, mas o costume, os hábitos que as pessoas que escreveram aquilo ali continuaram com seus costumes e seus hábitos. Então, o nosso estudo, essa parte dos irmãos de Jesus ficou bem claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguma outra pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui nos nossos comentários aqui, fiquem à total disposição. Queria agradecer a presença de todos nessa live aí. Semana que vem, se Deus quiser, nós voltaremos com o tema. Se Deus quiser, a gente pode fazer esse estudo da Imaculada Conceição que não deu tempo. No dia de hoje fica para surpresa, então, da próxima semana. Se Deus quiser, nós nos encontramos aqui no mesmo horário semana que vem, na sexta-feira, né, às 19h30, no nosso canal Eclésia Filho. Eu queria também deixar aqui, se alguém tiver interesse, nós estamos vendendo. Nós vamos falar sobre isso também, se tiver tempo. Escapulários.
escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Se alguém tiver, temos o tamanho grande, né? Tamanho grande, tá meio embaçado aí, mas é para vocês terem uma noção. Grande, médio. Né? Se alguém tiver interesse, entre em contato conosco aqui na nossa página, né? E o pequeno também. Nós estamos vendendo escapulário de pano, de lã. Nós podemos passar para vocês aí. Depois a gente fala também da devoção do nosso cara. Isso, depois eu já falei que nós vamos falar também da devoção, mais para frente, talvez até na próxima aula nós falaremos da devoção, da importância da devoção, do escapulário e a devoção a Nossa Senhora do Carmo. Vamos rezar para nós encerrarmos o nosso estudo. Né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, Rogai por nós. São José, Valemos. do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. José de Jesus tinha parentesco com José do Egito. Sim, José, na genealogia, José era descendente de Davi. Então, ele também ele também estava na casa, né, da descendência de Jacó. Não tem problema não, gente. Qualquer pergunta, pode ser qualquer outro tema, as perguntas, tá bom? Nós sempre temos o nosso estudo. Jacó da descendência de Davi, que é de José. Jessé? Judá. Isso. E José era de irmão de Judá. Pode se explicar. José era da descendência de Jacó. Né? Judá era irmão de José do Egito. Judá. Só para a gente poder localizar aqui. Judá. Davi era da descendência das 12 tribos, ele era da descendência de Judá. Então, José também. Se nós quisermos ver essa questão da descendência, Mateus capítulo 1 já fala dessa descendência de José. Vê? Só para tirar a dúvida aqui da nossa irmã Tati. Quer ver? Olha só, lá em Mateus capítulo 1, vê? Fala dessa descendência. Por que no Mateus coloca essa descendência? Porque Mateus escreveu o evangelho para os judeus. Então ele colocou essa descendência para eles reconhecerem a genealogia de Jesus. Claro que Mateus pulou muitas pessoas ali, né, na genealogia. Não foram só aqueles ali. Olha só o que diz lá em Mateus capítulo 1, olha só. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então aqui em Mateus 1, temos toda aqui a genealogia, até chegar no versículo 16, olha só. Mateus 1,16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, José era, sim, da descendência de José do Egito. Fazia parte. Jacó gerou Judá, né? Isso. Aqui e outra parte de Judá, nós vamos ler lá no versículo 2. Né, lá, ó. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou... Aí continua até chegar na genealogia de José. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta relacionada a qualquer outra coisa? Podem perguntar se vocês quiserem. Estamos à disposição aqui, tá bom? Se caso a dúvida surgir, podem fazer pergunta aí no direct ou manda mensagem pra gente aí, bom? Aí, e fique com Deus, né? Se Deus quiser, semana que vem tem mais. E vamos falar sobre Nossa Senhora, se der um tempinho também, por nada. E se der um tempinho também, nós vamos falar sobre a devoção ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Fique com Deus, salve Maria, até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus. E rezem por nós, hein?